Olá, meus queridos amigos. Imaginem só, você passa a vida inteira construindo um lar, não só com tijolos e cimento, mas com amor, com sacrifício, com cada gota de suor e cada noite sem dormir. Você dá tudo, a juventude, os sonhos, o último centavo para criar um filho, para garantir que ela nunca sinta o que é fome, o que é solidão. E aí, numa tarde comum de terça-feira, essa mesma filha olha nos seus olhos e solta as palavras que cortam mais fundo que qualquer faca. Mãe, você não é mais necessária. Eu ainda me lembro exatamente do momento em que essas palavras saíram da boca dela. O quarto ficou em silêncio. O relógio na parede continuava a tic-tac, mas o tempo parecia ter parado. Meu coração não se partiu logo de cara. Ele só congelou, como gelo se formando num lago no inverno. E eu fiquei ali com 69 anos, olhando para a filha que eu carreguei na barriga, que amamentei nas febres, que segurei nos corações partidos e pensei: será que isso está mesmo acontecendo comigo? Meu nome é Edith Oliveira. Fiz 69 anos em março passado. Nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, no Brasil, mas vim para a Europa há mais de 40 anos. Primeiro Portugal, depois Alemanha. E por fim esse subúrbio tranquilo aqui perto de Amsterdã. Vim em busca de uma vida melhor. Trabalhei como costureira, depois como faxineira, depois numa padaria, sempre poupando. Sempre planejando o dia em que poderia dar a minha única filha ao mundo que eu nunca tive. Adriana. Minha linda, inteligente e teimosa Adriana. Ela era a luz da minha vida. Quando era pequena, subia no meu colo e sussurrava: mamãe, quando eu crescer, vou cuidar de você para sempre. Eu acreditava nela. Deus me perdoe, eu acreditava em cada palavra. Eu dei tudo para ela. Quando ela quis estudar design de moda em Amsterdã, vendi o pedacinho de terra que meu falecido marido tinha deixado. Quando quis um casamento num jardim lindo com rosas brancas e luzinhas, tirei uma segunda hipoteca na nossa casa, a casa que paguei com 30 anos de suor. Quando disse que precisava de ajuda para dar entrada no primeiro apartamento, assinei a escritura para ela. Eu pensava, é isso que mães fazem. A gente dá. A gente não fica contando o custo. E por um tempo foi lindo. Ela ligava toda semana. Vinha aos domingos com flores fresquinhas e histórias do novo emprego. Me abraçava forte e dizia: você é minha rocha, mãe. Eu me sentia orgulhosa. Me sentia completa. Depois as ligações foram ficando mais curtas. As visitas mais raras. Os abraços mais rápidos. Eu me dizia que era normal. Ela estava ocupada. Tinha uma vida. Um marido. Uma carreira. Antônio Ferreira, o marido dela, era um homem bonito, charmoso, sempre sorrindo. Trabalhava com finanças, ganhava bem. Compraram um apartamento grande no centro da cidade. Viajavam para a Itália, para a Espanha. Fotos no Instagram, caras sorridentes, taças de vinho, pôr do sol. Eu curtia todas. Nunca quis parecer carente. Mas lá no fundo, algo começou a doer. Uma dorzinha quieta. Como uma ferida antiga que nunca cicatriza direito. Um dia a Adriana veio me visitar. Dessa vez não trouxe flores. Trouxe papéis. Me sentou à mesa da cozinha, a mesma mesa onde a gente comia feijoada aos domingos, e disse: mãe, você não pode mais morar sozinha. Está esquecendo as coisas. Quase queimou a cozinha na semana passada. Não é seguro. Eu tentei explicar que foi só um errinho. Que eu ainda me virava bem. Que não queria ser um peso. Mas ela já tinha decidido. Temos um lugar bem legal, ela disse. Uma residência para idosos. É limpinha, segura, tem atividades. O Antônio e eu já pagamos os primeiros 3 meses. Você vai ser feliz lá. Feliz. A palavra soou estranha na minha boca quando repeti. Eu olhei para ela. Olhei de verdade. Ela desviava o olhar. O Antônio ficou na porta, braços cruzados, olhando o relógio. Não falou muito. Nunca falava quando o assunto ficava desconfortável. Eu fiz a pergunta que nunca imaginei ter que fazer. Adriana, você está fazendo isso porque me ama, ou porque é mais fácil para você? Ela suspirou. Um suspiro longo, cansado. Como se eu é que estivesse sendo difícil. Mãe, não complica mais do que já está. A gente está pensando no seu futuro. Você não é mais jovem. Precisa de cuidados profissionais. Senti o gelo no meu peito rachar, só um pouquinho. E a minha casa? Perguntei baixinho. A casa que eu dei para você. Ela me olhou então, olhou de verdade, e por um segundo vi algo piscar nos olhos dela. Culpa? Vergonha? Ou só irritação? Você não precisa mais dela, disse. Vai ser cuidada. A casa agora é nossa. É melhor assim. Melhor assim. Essas 4 palavras ecoaram na minha cabeça por semanas. No dia seguinte eles vieram com uma van. 2 enfermeiras simpáticas me ajudaram a arrumar as coisas. Eu não tinha muito.
Algumas roupas, a foto do meu casamento, meu terço, o anjinho de porcelana que minha mãe me deu antes de partir. A Adriana ficou na porta, braços cruzados, olhos no chão. O Antônio esperava no carro. Quando me levaram embora, eu me virei uma vez. Só uma vez. A Adriana não acenou. Não chorou. Só ficou olhando. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não raiva, ainda não. Mas uma percepção quieta, gelada. Eu tinha dado para ela a minha casa, minhas economias, minha vida. E ela tinha decidido que eu não era mais necessária. Me levaram para a residência. O quarto era pequeno, limpinho, branco. Uma cama de solteiro. Uma janela que dava para um jardim que eu nunca mais andaria sozinha. Disseram que era bom. Disseram que eu ia me acostumar. Naquela primeira noite eu deitei na cama e encarei o teto. Pensei nos anos que passei costurando até tarde para ela ter sapato novo para a escola. Nas noites que passei sem jantar para ela fazer aula de balé. No dia que assinei a casa para ela, sorrindo, porque acreditava que amor era soltar. E pensei, talvez eu estivesse errada. Talvez amor não signifique soltar. Talvez amor signifique lembrar quem você é. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu não chorei até dormir. Em vez disso, tomei uma decisão. Pequenininha no começo. Um sussurro no escuro. Mas ela ia crescer. Ia crescer em algo que eles nunca esperavam. Porque viu meus amigos. Mesmo aos 69 anos, mesmo quando o mundo diz que você acabou, mesmo quando o próprio filho te joga fora como jornal velho, você nunca está realmente sem poder. Não se ainda tiver fôlego nos pulmões. Não se ainda tiver memórias no coração. Não se ainda tiver uma última carta na manga. E a minha era o testamento. Os dias na residência passavam devagar, como mel escorrendo de uma colher. Toda manhã a mesma rotina. Café da manhã às 7h30, chamada para os remédios às 8h15, exercícios em grupo na sala comum onde todo mundo fingia estar alegre. Eu sorria quando esperavam que eu sorrisse. Eu balançava a cabeça quando perguntavam como eu estava me sentindo. Mas por dentro eu estava contando. Contando dias. Contando horas. Contando os momentos até poder fazer alguma coisa. Havia uma pessoa que via através da máscara. Camila Ribeiro. Ela era uma das enfermeiras mais jovens, talvez 28, 29 anos. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo, olhos castanhos quentes, sempre cantarolando musiquinhas baixinho enquanto trabalhava. Era brasileira também, de Recife. Quando ouviu meu sotaque, ela se iluminou como criança no Natal. Oi, Dona Edith. Como a senhora está hoje? Ela perguntava, sentando na beirada da minha cama no intervalo. Eu gostei dela logo de cara. Ela não falava comigo como se eu fosse frágil. Falava comigo como se eu ainda fosse uma pessoa. Numa tarde, umas 3 semanas depois que cheguei, ela me trouxe uma xícara de café brasileiro forte. Café de verdade, não aquela aguadilha que servem aqui. Sentou e me olhou séria. Dona Edith disse baixinho, a senhora não pertence aqui. Não assim. A senhora não está doente. Não está confusa. A senhora está só, triste. Eu não respondi logo. Tomei o café e deixei o calor se espalhar pelo peito. Aí perguntei algo que ainda não tinha perguntado para ninguém. Camila, você acredita em segundas chances? Ela sorriu, um sorriso meio triste, meio sábio demais para a idade dela. Eu acredito que pessoas idosas têm mais poder do que todo mundo imagina. Foi só isso que ela disse. Mas foi o suficiente. Eu comecei a planejar. Primeiro, eu precisava de informações. Precisava saber o que Adriana e Antônio estavam fazendo com a minha casa. Precisava saber se tinham vendido, alugado ou se estavam morando lá eles mesmos. Pedi ajuda a Camila com coisinhas pequenas. Ela trouxe o celular antigo dela e me ensinou a usar o WhatsApp de novo. Eu não usava muito antes. Adriana sempre dizia que era complicado demais para mim. Mas eu aprendi rápido. Não mandei mensagem para minha filha. Ainda não. Em vez disso, mandei para uma velha amiga dos tempos da padaria, Lourdes Costa. Ela tinha 72 anos, ainda afiada como faca, ainda morando no mesmo bairro. Lourdes veio me visitar no domingo seguinte. Trouxe pão de queijo caseiro e um abraço feroz. Sentou do meu lado e ouviu enquanto eu contava tudo. Sem lágrimas. Só a verdade. Quando terminei, ela me olhou e disse exatamente o que eu precisava ouvir. Edith, eles acham que você acabou. Esse é o erro deles. Ela me contou o que tinha visto. Adriana e Antônio tinham se mudado para minha casa. Tinham pintado as paredes de novo. Tinham colocado cortinas novas. Tinham até trocado a caixa de correio pro nome deles. Minha casa. Meu lar. O lugar onde eu criei minha filha. O lugar onde chorei quando meu marido morreu.
O lugar que eu dei porque achei que isso faria ela me amar mais. Eles estavam morando lá como se sempre tivesse sido deles. Lourdes também me contou outra coisa. Ela tinha escutado Adriana conversando com uma amiga no supermercado. Ela está melhor lá, Adriana tinha dito. Não precisa de tanto espaço. E para ser sincera, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro. Claro, a casa valia muito agora. Os preços em Amsterdã tinham enlouquecido ao longo dos anos. Eles tinham planos. Planos grandes. Carro novo. Viagem para Dubai. Quem sabe até um bebê em breve. Minha casa ia pagar o futuro deles. Enquanto eu ficava sentada num quarto que cheirava a desinfetante e legumes cozidos. Algo quente subiu no meu peito. Não era raiva, ainda não. Era determinação. Fria, clara determinação. Agradeci a Lourdes. Abracei ela bem forte. E aí pedi mais um favor. Preciso do telefone do meu advogado antigo, eu disse. Fernando Silva. Fernando tinha cuidado de tudo para mim anos atrás. Os papéis da hipoteca. A transferência da escritura. Meu primeiro testamento. Ele estava aposentado agora, mas ainda atendia ao telefone para clientes antigos. Quando liguei no dia seguinte, Camila me ajudou a discar. Ele pareceu surpreso, mas não chocado. Edith, meu Deus, eu pensei que você estava. Bem, deixa pra lá. Como você está? Contei a versão curta. Depois a parte importante. Quero mudar meu testamento, eu disse. Tudo? Completamente. Houve silêncio na linha. Aí ele disse, bem baixinho. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Marcamos uma consulta. Fernando disse que viria até a residência ele mesmo. Não queria que eu viajasse. Sabia como era difícil. Enquanto isso, comecei a escrever cartas. Não para Adriana. Ainda não. Para mim mesma. Para a mulher que eu era antes. Para a mulher que eu ainda era. Escrevi sobre o dia em que segurei Adriana nos braços pela primeira vez. Sobre como os dedinhos dela se enrolaram nos meus. Sobre as promessas que fiz naquele dia. Escrevi sobre dor. Sobre traição. Sobre perdão e sobre a diferença entre perdão e burrice. E toda noite, antes de dormir, eu sussurrava a mesma coisa pro escuro. Eles acham que eu acabei. Estão enganados. 2 semanas depois, Fernando chegou. Estava mais velho agora, cabelo branco, passos mais lentos, mas os olhos eram os mesmos. Gentis. Afiados. Confiáveis. Sentamos na salinha de visitas. Camila trouxe chá pra gente e depois nos deixou sozinhos. Contei tudo pra ele de novo. Dessa vez com detalhes. Quando terminei, ele abriu a maleta e tirou o testamento antigo. Aquele que eu fiz 15 anos atrás. Nele eu tinha deixado tudo pra Adriana. A casa que eu já tinha dado pra ela, a poupancinha, as joias, tudo. Fernando me olhou por cima dos óculos. O que a senhora quer fazer agora, Edith? Respirei fundo. Quero revogar a doação da casa. Ele ergueu uma sobrancelha. Isso pode ser difícil. A senhora assinou a escritura por vontade própria. Eu sei. Mas também quero mudar o testamento. O que sobrar a poupança, a aposentadoria, as joias que minha mãe me deu, o terreninho no Brasil, quero que vá para outro lugar. Para onde? Eu sorri pela primeira vez em semanas. Para quem realmente precisa. Para residência aqui, a parte que ajuda quem não pode pagar. E para Camila. Ela merece fazer faculdade. Sonha com isso há anos. Fernando anotou tudo com cuidado. E Adriana? Ele perguntou com delicadeza. Ela fica com nada? Nada, eu disse. Nem um centavo. Nem uma lembrança. Ele balançou a cabeça devagar. Vai levar tempo. Pode haver contestação judicial. Ela pode brigar na justiça. Que tente, eu disse. Assinamos os papéis naquela tarde. Quando Fernando foi embora, ele apertou minha mão, não como cliente, mas como amigo. A senhora é mais forte do que pensa, Edith. Eu sabia que ele estava certo. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque Adriana ia descobrir logo. E quando descobrisse, tudo ia mudar. O Novo Testamento tornou-se oficial em 10 dias. Fernando me enviou a confirmação por correio registrado. Guardei o envelope na gaveta, debaixo do meu rosário. Toda vez que abria a gaveta, sentia uma mistura estranha de paz e poder. Ainda não contei a ninguém, nem mesmo a Camila. Queria ter certeza. Queria estar preparada. Então, numa quinta-feira chuvosa, Adriana ligou. Foi a primeira vez que ela ligou desde que me deixaram aqui. A voz dela estava diferente. Tensa. Nervosa. Mãe, precisamos conversar. Esperei. Ela pigarreou. Eu e o Antônio estamos pensando em vender a casa. Meu coração bateu mais forte, mas minha voz permaneceu calma. Ah é? Sim. Encontramos um comprador. Uma boa oferta.
Queremos usar o dinheiro para investir, para o futuro. Ouvi Antônio ao fundo murmurando algo. Adriana continuou. Mas o tabelião disse uma coisa estranha. Há uma anotação no título. Algo sobre uma possível cláusula de revogação. A senhora sabe de alguma coisa sobre isso? Fechei os olhos por um segundo. Depois os abri. Sim, eu disse. Sei. Silêncio. Depois a voz dela mais aguda. O que a senhora quer dizer com isso? Quero dizer que estou recuperando o que é meu, Adriana. Ela deu uma risada. Curta seca. Mãe, a senhora não pode. A senhora assinou a doação. É legalmente nosso. Era, eu disse baixinho. Até eu mudar de ideia. E a lei me permite contestar doações feitas sob influência indevida, ou quando o doador não estava plenamente informado. Ela agora respirava rápido. A senhora está blefando. Não estou. Mãe, isso é ridículo. A senhora está num lar. Não está pensando direito. Deixei as palavras no ar. Depois disse aquilo que eu esperava dizer há meses. Estou pensando muito direito, minha filha. Mais direito do que em anos. Ela começou a discutir, a explicar, a prometer que visitaria mais, a dizer que tudo era pelo meu bem. Eu escutei. E quando ela terminou, falei pela última vez. Eu mudei o testamento, Adriana. Tudo que ainda está no meu nome, minhas economias, minhas joias, meu pedacinho de terra no Brasil, vai para pessoas que nunca disseram que eu não era mais necessária. Vai para pessoas que ainda me veem como pessoa. A voz dela falhou. A senhora está me deserdando? Sua única filha? Você me deserdou primeiro, eu disse. Quando me colocou aqui. Quando tomou minha casa. Quando me olhou como se eu já tivesse partido. Ouvi ela começar a chorar. Não senti alegria. Não senti ódio. Senti livre. Não estou fazendo isso para punir você, eu disse. Estou fazendo para lembrar quem eu sou. Desliguei. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhum telefonema. Nenhuma visita. Então, 2 semanas depois, Adriana veio. Veio sozinha. Os olhos vermelhos. A maquiagem borrada. Parou na porta do meu quarto como se não soubesse se tinha permissão para entrar. Eu a olhei. Olhei de verdade. Ela parecia menor de alguma forma. Cansada. Como se o peso das escolhas dela finalmente tivesse caído sobre seus ombros. Mãe, sussurrou. Não a convidei para entrar logo. Esperei. Ela deu um passo à frente. Desculpe-me, disse. A voz quebrada. Eu errei. Fui egoísta. Pensei que a senhora ficaria bem aqui. Pensei que seria mais fácil. Eu a observei. Ela caiu de joelhos ao lado da minha cadeira. Não quero mais a casa. Não quero o dinheiro. Só quero a senhora de volta. Por favor. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Senti o velho puxão. O instinto de mãe. Aquela parte de mim que sempre perdoava. Mas eu tinha mudado. Estendi a mão e toquei o cabelo dela. Com delicadeza. Como fazia quando ela era pequena. Eu te amo, Adriana, eu disse. Sempre vou te amar. Mas amor não é cego. E não é fraco. Ela ergueu o olhar, olhos arregalados. Não posso desfazer o que assinei, continuei. Mas posso escolher o que acontece daqui para frente. E eu escolho me proteger. Escolho honrar a mulher que te deu tudo, mesmo quando você decidiu que não era suficiente. Ela chorou mais forte. Eu deixei. Quando finalmente se acalmou, eu disse. Você pode visitar, pode ligar, pode fazer parte da minha vida novamente. Mas não porque tem medo de perder dinheiro, porque tem medo de me perder. Ela sentiu. Devagar, como uma criança aprendendo uma lição dura. Não era perdão, não completamente. Era algo mais forte. Era dignidade. Meses se passaram. Adriana começou a vir todo domingo. Trazia flores. Trazia fotos. Trazia histórias. Não perguntou mais sobre o testamento. Não precisava. Camila terminou o curso de enfermagem. Conseguiu uma bolsa, em parte com o dinheiro que deixei para o fundo da residência. Fernando me liga às vezes. Só para saber como estou. E eu, ainda estou aqui. No mesmo quartinho. Mas não parece mais uma prisão. Parece um lugar onde eu escolhi viver. Porque aos 69 anos, aprendi a lição mais importante de todas. Você nunca é velho demais para se defender. Você nunca é velho demais para dizer, basta. E você nunca é velho demais para recuperar seu poder. Mesmo que isso signifique recuperá-lo da pessoa que você mais ama. Obrigada por escutarem minha história, meus amigos. Se um dia você se sentiu invisível. Se um dia se sentiu jogado fora. Saiba disto. Você não acabou. Nem de longe. Cuide-se bem. E lembre-se, às vezes a vingança mais doce não é a destruição. É simplesmente escolher viver. Com amor, Edith.